Quanta força se perde com aflições inúteis, papos sem conteúdo e distrações que não levam a lugar algum. O tempo todo o nosso ambiente empurra para responder depressa, emitir opinião sobre qualquer tema e preencher cada pausa com palavras sem direção. E se a rota fosse outra? E se você parasse de se desgastar com o que escapa ao seu alcance, falasse somente quando houver algo genuíno a acrescentar e canalizasse a energia para o que realmente move a sua vida? A potência não está em fazer mais, e sim em fazer melhor. Hoje vamos tratar exatamente disso. Vamos explorar como cortar o excesso de ruído mental, falar com intenção e manter a atenção no que de fato impulsiona seus resultados. Ao dominar esses 3 eixos, você não só perceberá mudanças externas, como sentirá uma virada íntima acontecendo. Para marcar esse começo, deixe nos comentários uma afirmação de compromisso. Por exemplo, hoje avanço com a força estoica. Não é só uma frase, é um lembrete do poder que habita em você. Quanto mais repetir, mais essa ideia cria raízes. As palavras que escolhe para si moldam a sua experiência. Absorva a proposta e, principalmente, aplique. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do Sul, do Nordeste, de fora do Brasil, vamos começar. Pensamentos são pensamentos, não veredictos. Já reparou como certas ideias parecem tão sólidas que acabamos tomando-as por realidade? Muitas vezes embarcamos sem checar, tratamos como certezas e, sem notar, ficamos presos num turbilhão de emoções. Um pensamento sombrio pode acender ansiedade e fazer crer que o pior é inevitável. Mas e se não for assim? E se pensamentos forem apenas eventos mentais, transitórios como nuvens? Eles não são verdades universais, são leituras momentâneas. A isso se dá o nome de fusão cognitiva, quando nos colamos tanto à ideia que passamos a confundi-la com quem somos. Se penso, sou um fracasso, o corpo sente como se fosse fato. Se surge, nunca vou conseguir, agimos como se fosse profecia. A realidade, porém, é outra. Pensamentos não são fatos, são construções mentais, muitas vezes tingidas por emoções de curto prazo, memórias antigas ou associações automáticas. O que você pensa nem sempre espelha o mundo. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escreve nas Meditações que não são os acontecimentos que nos ferem, e sim a interpretação que lhes damos. O sofrimento nasce menos do exterior e mais da narrativa que contamos sobre o que ocorre. Uma ideia sozinha é inofensiva. Quem decide dar peso a ela é você. Outro ponto crucial. Pensamentos surgem espontaneamente, mas é possível observá-los sem ser arrastado por eles. Como aplicar? Reconheça a ideia sem se confundir com ela. Em vez de, isso é verdade, experimente, olha essa velha história aparecendo. Trate-as como nuvens em trânsito. Não são fixas, nem são você. Investigue. Isto é mesmo verdade? Tenho evidências ou é suposição? Esse pensamento me ajuda ou apenas me derruba? Criar esse vão reduz a força da mente reativa. Em vez de sou um fracasso, diga, estou tendo o pensamento de que sou um fracasso. A troca parece sutil, mas enfraquece o domínio que a frase tinha sobre você. Lembre ainda, pensar não obriga a agir. Só porque a cabeça sussurra, não sou bom o suficiente, não significa aceitar como lei, nem se comportar conforme isso. Deixe passar. Imagine-se numa estação com trens, pensamentos, chegando e partindo. Alguns confortáveis, outros desconfortáveis, alguns assustadores. Você não precisa embarcar em todos. Pode apenas assistir e permitir que sigam. Práticas de atenção plena ajudam. Observar a respiração, ancorar-se no presente. Notar que as ideias vêm e vão sem precisar agarrá-las. Com treino, você desenvolve a habilidade de escolher em quais pensamentos colocar luz e de ignorar o resto. No fim, a lição central é simples e poderosa. Você não é a sua mente. As ideias aparecem, mas só governam se você lhes entrega as rédeas. Quando entende isso, a ansiedade cede, a ruminação perde combustível e surge um senso real de liberdade. Não é preciso crer em tudo o que passa pela cabeça. Você pode selecionar.
E essa capacidade de escolha é uma das maiores liberdades que existem. A força de quem não precisa provar nada. Falar é fácil. Abrir a boca dá uma sensação imediata de poder. Crescemos ouvindo que quem responde rápido parece mais inteligente, que ficar quieto é sinal de fraqueza e que todo silêncio precisa ser preenchido. E se essa lógica estivesse invertida? E se a verdadeira autoridade morasse justamente naquilo que você decide não dizer? Muitos pensadores, como Schopenhauer, apontaram o valor de conter o impulso, de escutar com paciência e de manter o ego sob rédea curta quando tudo dentro de nós quer saltar para o centro da cena. O problema é que a maioria das pessoas não escuta para compreender, escuta para preparar a réplica. Enquanto o outro fala, já estamos afiando o contra-argumento, e é aí que a conversa perde profundidade. O silêncio, ao contrário do que parece, amplia a visão. Quando você não corre para responder, começa a perceber camadas, intenções escondidas, emoções mal disfarçadas, inseguranças por trás de posturas rígidas. Calar com propósito não é submissão, é estratégia. Em situações tensas, quem mantém a calma conquista vantagem. Diante de provocações, quem não reage no primeiro impulso, preserva o comando. Em um mundo barulhento, quem sabe pausar se destaca. A pausa cria espaço para enxergar o quadro inteiro, evita que você se torne refém do momento e protege sua energia para o que realmente precisa de vós. Os estoicos ensinaram isso muito antes de virar moda. Marco Aurélio registrou que a alma se fortalece quando permanece tranquila no meio do ruído. Nem tudo merece resposta, nem toda cutucada merece defesa, e nem toda situação exige explicação. Muitas vitórias nascem da ausência de discurso. É quando você decide não alimentar o fogo alheio que o incêndio se apaga por falta de combustível. Quando escolhe observar em vez de atropelar com palavras, começa a notar o que os outros não captam. E quando aprende a se sentir confortável na quietude, descobre que nunca precisou provar coisa alguma para ninguém. Silêncio não é fuga, é domínio de si. Ele não apaga a sua voz, apenas afina o momento em que ela deve aparecer. Use o quieto como ferramenta para medir emoção, organizar pensamento e escolher o melhor ângulo de entrada. Quantas crises teriam sido evitadas com 30 segundos de respiração antes da resposta? Quantas relações teriam sido preservadas se, no lugar da réplica automática, tivéssemos feito uma pergunta sincera? Perguntar: o que você realmente quer dizer com isso? Muitas vezes desmonta ataques, abre portas para entendimento e poupa explicações intermináveis. Falar menos não equivale a dizer pouco, equivale a dizer com precisão. Palavras bem escolhidas pesam mais do que um rio de frases soltas. Quem fala sem parar dilui impacto. Quem seleciona termos e tempo multiplica a potência do que diz. Em reuniões, negociações e conversas íntimas, uma pausa posicionada vale como sublinhado. Mostra que você pensa antes de emitir juízo, que não está reagindo por vaidade e que considera consequências. Esse tipo de presença inspira confiança, reduz mal-entendidos e, de quebra, fortalece sua reputação como alguém que não desperdiça fôlego. Antes de preencher o próximo vazio, faça um teste simples. Pergunte a si mesmo: isso precisa mesmo ser dito agora por mim e desse jeito? Se uma das respostas for não, o silêncio já comunica tudo. Se for sim, então fale com intenção, curto, claro e respeitoso. A autocontenção não é um castigo, é liberdade. Ela livra você de brigas inúteis, de promessas que não precisava fazer e de arrependimentos que virariam fantasma. Em um ambiente onde todos querem gritar, a serenidade é um diferencial. Quem domina o impulso de provar valor com palavras, prova valor com atitude. Para onde você tem direcionado sua atenção? Essa pergunta simples foi feita a Cícero por seu mestre e mudou sua forma de enxergar o mundo. Até então ele, como a maioria, gastava horas observando o cenário político, as oscilações da economia e a sorte alheia. Mas percebeu algo óbvio e, ao mesmo tempo, profundo. Enquanto mantivesse os olhos no externo, nada dentro dele mudaria de fato. O progresso genuíno só começa quando a energia é voltada para aquilo que realmente está sob nosso comando. Essa mudança de perspectiva é o divisor de águas entre quem evolui e quem permanece preso nos mesmos problemas.
É muito fácil cair na cilada de culpar fatores externos pelas dificuldades. Pensar que só seria possível avançar se tivesse mais recursos, se os outros fossem mais compreensivos, se as condições estivessem ideais. O que não se percebe é que esse cenário perfeito nunca virá. Sempre haverá obstáculos, sempre haverá gente contra e sempre existirão imprevistos. Se você esperar que o mundo se alinhe para começar a se mover, vai desperdiçar uma vida inteira aguardando um trem que nunca chega. A mudança verdadeira nasce do entendimento de que a preparação e a ação começam de dentro para fora. Não importa quantas oportunidades batam à sua porta, se você não estiver pronto para abri-la. Não interessa quantos contatos você possua, se não tiver algo de valor a oferecer. Não adianta reclamar da injustiça se não estiver tomando atitudes para melhorar sua condição. A diferença entre quem cresce e quem fica preso é justamente essa: a maneira como cada um decide encarar os desafios. Quem foca em si encontra saída. Quem foca no externo só acumula queixas. O olhar certo não é sobre o que falta no mundo, mas sobre o que você pode desenvolver em si mesmo para atravessar qualquer cenário. Quando volta a atenção para si, você para de gastar energia medindo vantagens dos outros. Entende que não é a comparação que define o destino, mas a disciplina com que cada um constrói a própria estrada. Reclamações cedem espaço à prática. Comparações dão lugar ao esforço. A energia que antes era consumida em observar a vida alheia passa a ser combustível para criar a sua. Esse deslocamento muda tudo, porque a sensação de impotência se transforma em poder de escolha. O mundo externo perde o peso de determinante e você assume o papel de protagonista. O estoicismo reforça isso de forma clara. Concentre-se no que pode controlar e libere o que foge ao alcance. Marco Aurélio lembrava que felicidade e bem-estar não dependem dos eventos, mas da qualidade dos pensamentos. Você não pode alterar as decisões dos outros, mas pode decidir como responder. Não pode apagar o passado, nem controlar o futuro, mas pode agir com consciência no presente. Não pode eliminar todos os problemas, mas pode se preparar para enfrentá-los com firmeza. Esse entendimento tira o fardo de tentar dominar o incontrolável e devolve o foco para o que realmente importa. A grande questão que sobra é: onde exatamente você tem investido seu tempo? Quantas horas do seu dia são dedicadas a fortalecer mente, corpo e caráter? E quantas se perdem em distrações, comparações e discussões vazias? Cada minuto gasto olhando a vida de terceiros é um minuto que não foi usado para erguer a sua. O que constrói futuro é disciplina diária, é a escolha de aprender algo útil, de treinar, de ler, de escrever, de dar passos concretos rumo às suas metas. Quando a atenção se ajusta, a vida muda, e nesse instante, você percebe que o poder sempre esteve em suas mãos. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. O poder de direcionar o foco para o que te faz crescer. Quando a mente se prende a uma pessoa ou a um acontecimento, ela começa a girar em círculos. É fácil cair nesse ciclo. Lembrar, imaginar, supor e, sem perceber, alimentar o mesmo pensamento repetidamente. O que esquecemos é que aquilo que nutrimos mentalmente se expande. Se damos atenção constante a ideias que nos paralisam, elas ganham corpo e se tornam mais difíceis de soltar. Mas quando você decide redirecionar essa energia para algo maior, para um objetivo real, aos poucos aquilo que antes te prendia perde força e deixa de controlar seu caminho. Isso não significa ignorar o que você sente. A mente vai voltar, vai tentar repetir velhas histórias, vai insistir em trazer à tona dores passadas. O segredo não é reprimir, mas observar sem julgamento e escolher um novo rumo. Cada vez que se perceber mergulhando em lembranças que não te levam a lugar algum, interrompa o ciclo. Não se critique, não se culpe. Apenas retome as rédeas e pergunte: como posso usar essa energia para me aproximar dos meus objetivos? Essa pergunta simples é uma chave. Ela transforma peso em combustível, mágoa em aprendizado e dispersão em movimento. No começo, parece quase impossível. O cérebro é condicionado a repetir caminhos, a seguir as mesmas trilhas já marcadas. Mas a neurociência
comprova aquilo que os estoicos já intuíram. É possível treinar a mente. Com prática e repetição, você cria novas conexões, abre rotas diferentes e redefine como reage. O que antes era prisão mental, com o tempo se torna apenas uma lembrança distante. Não é uma guerra contra a mente, é uma reeducação. Assim como um músculo, quanto mais você exercita o foco no que importa, mais forte fica sua capacidade de escolher onde colocar sua atenção. Esse hábito de reorientar é uma disciplina diária. Não adianta tentar uma ou duas vezes e desistir. É compromisso com você mesmo. Haverá dias em que o processo parecerá natural e outros em que cada tentativa será um esforço. Mas a consistência muda tudo. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. O mesmo vale para pensamentos. Se você os enxerga como inimigos, se sente refém. Se os vê como sinais a redirecionar, ganha liberdade. O poder não está em eliminar tudo que te distrai, mas em escolher conscientemente voltar ao caminho certo. Defina suas metas. Escreva-as. Visualize-se conquistando o que deseja. Cada vez que a mente tentar fugir, puxe-a de volta com ações concretas. Leia algo que acrescente valor. Treine uma habilidade. Pratique um exercício de respiração. Ensine a sua mente que há um destino mais importante do que qualquer distração. Isso não é romantismo, é treino. Aos poucos, você percebe que está mais presente, mais forte e mais consciente de onde quer chegar. O resultado é um senso real de domínio sobre a própria vida. E quando essa virada acontece, surge algo poderoso, a sensação de construção. Você deixa de se sentir arrastado por pensamentos aleatórios e começa a experimentar o prazer de criar um caminho. Cada pequena vitória reforça que você está no controle. O sabor de avançar, de se aproximar dos seus sonhos, é infinitamente mais satisfatório do que qualquer lembrança que te puxava para trás. O foco é a bússola que define sua trajetória. Use-o a seu favor, e a direção da sua vida será sempre de crescimento, a arte de aceitar e seguir em frente. Nenhuma vida caminha em linha reta. Não existe estrada sem buracos, sem perdas ou sem imprevistos. Em algum momento, todos enfrentamos dores, frustrações e reviravoltas que não estavam nos nossos planos. Mas repare, o que mais nos fere não são os acontecimentos em si, e sim a resistência que criamos contra eles. Perdemos tempo demais pensando, isso não deveria ter acontecido, ou e se tivesse sido diferente? Enquanto isso, o presente passa, e deixamos de lidar com o que realmente está diante de nós. Aceitar não é desistir, muito menos se conformar. Aceitar é parar de gastar energia lutando contra o inevitável. A dor faz parte da experiência humana, os tombos fazem parte da caminhada. A vida não vai esperar que estejamos prontos e não vai nos blindar de falhas. O que temos de fato é o poder de decidir como vamos encarar cada situação. E é essa escolha que define nossa força. A verdadeira resiliência não está em evitar a dor, mas em seguir adiante mesmo carregando o peso dela, aprendendo a transformar cada queda em impulso. Você pode escolher se prender ao que perdeu, revivendo a cada dia a mesma cena, ou pode transformar essa perda em impulso para traçar um novo rumo. Pode gastar energia se lamentando pelo que não deu certo, ou pode usar essa experiência para ajustar escolhas e não repetir os mesmos erros. Pode ficar preso na frustração do que não pode mudar, ou pode aceitar e encontrar a melhor forma de se adaptar. Cada uma dessas decisões abre um futuro diferente. É no agora que o próximo capítulo começa, e não no passado que não volta. Os estoicos já sabiam disso. Marco Aurélio escreveu que se algo externo te fere, a dor não vem do fato em si, mas da história que você conta sobre ele. Essa frase mostra o quanto temos poder diante da própria interpretação. Você não escolhe tudo o que acontece, mas pode escolher o que fazer com aquilo. Não pode mudar o ontem, não pode controlar todos os detalhes de amanhã, mas pode agir hoje. A vida não pede que você seja imune, mas que seja capaz de se levantar após cada golpe. Troque a pergunta, por que isso aconteceu comigo? Por, o que posso aprender com isso? Essa pequena mudança tira você da posição de vítima e coloca no papel de protagonista. Cada dificuldade, quando vista com esse olhar, se transforma em uma espécie de treino.
É o obstáculo que te fortalece, é a perda que te dá clareza, é a dor que te ensina a valorizar. A vida nunca será feita apenas de momentos suaves, mas você pode ser alguém que enfrenta os instantes difíceis com coragem. No final, não é a ausência de problemas que mede a sua força, mas a maneira como você decide atravessá-los. Aceitar é abrir espaço para crescer, é deixar de lutar contra o incontrolável para se concentrar no que pode ser moldado, é olhar para frente com coragem e para dentro com honestidade. Essa postura não elimina a dor, mas impede que ela se transforme em prisão. E pouco a pouco, você descobre que a vida não precisa ser perfeita para ter sentido. Ela precisa ser vivida com consciência e firmeza. O poder de seguir em frente está nas suas mãos. Liberte-se da necessidade de aprovação. Já percebeu quanto tempo e energia se perde tentando controlar como os outros nos enxergam? Muitas vezes, sem perceber, medimos cada palavra para não sermos criticados. Moldamos nosso comportamento para caber em expectativas e escondemos partes de quem somos para não desagradar. Só que, por mais que você se esforce, nunca terá domínio sobre o olhar alheio. Cada pessoa interpreta o mundo a partir de suas próprias dores, crenças e inseguranças. Você pode agir com as melhores intenções e ainda assim será mal interpretado, subestimado ou julgado. A busca por aceitação parece inofensiva no início. Queremos ser queridos, respeitados, reconhecidos, mas pouco a pouco essa busca vira uma prisão. Você se acostuma a atender padrões que não são seus, vive para agradar e se perde de si mesmo no processo. E o mais irônico é que mesmo quando consegue agradar a muitos, sempre haverá alguém que não aprova. Sempre haverá quem discorde, quem não entenda ou simplesmente quem não goste de você. Então, por que gastar a vida tentando controlar o incontrolável? O estoicismo nos mostra essa verdade com clareza. Epicteto dizia que preocupar-se com a opinião dos outros é uma forma de escravidão, porque coloca o nosso valor nas mãos de terceiros. A liberdade real surge quando você se guia pelos próprios princípios, em vez de depender da validação externa. Não se trata de ser arrogante ou de ignorar todo o feedback, mas de parar de viver em função de agradar a plateia. A vida ganha força quando você deixa de ser ator no palco dos outros e passa a ser autor da sua própria história. Quantas vezes você já deixou de dizer o que pensava para evitar conflito? Quantas vezes fingiu concordar só para não gerar incômodo? Quantas vezes reprimiu um desejo legítimo para não desapontar alguém? A questão é, até quando? Se você continuar buscando aceitação, nunca será aceito por quem mais importa, você mesmo. Viver tentando se encaixar é viver negando a própria essência. E uma vida sem autenticidade é uma vida pela metade. A coragem de ser quem você é sem pedir permissão é o que abre espaço para a verdadeira paz. Quando você se liberta da necessidade de provar valor, começa a agir de acordo com seus valores, não com o olhar alheio. Isso não significa ser indiferente a tudo e a todos, mas entender que a sua dignidade não pode depender de aplausos. O reconhecimento externo pode ser agradável, mas não deve ser o combustível que move suas escolhas. O que deve guiar é o que você considera certo, o que você acredita ser justo, o que você sabe que faz sentido. No fim das contas, a aprovação mais importante é a sua. Se você coloca a cabeça no travesseiro e sabe que viveu de acordo com os seus princípios, isso já é suficiente. É claro que críticas virão, é claro que haverá quem não goste de você, mas isso não diminui o valor do seu caminho. A liberdade de ser inteiro não tem preço. E essa liberdade começa quando você para de entregar seu valor à opinião dos outros e decide ser fiel a si mesmo. O silêncio como caminho para clareza e propósito. O mundo moderno raramente se cala. Desde a hora em que despertamos até o momento de dormir, somos cercados por ruídos, notificações, notícias, conversas superficiais, opiniões por todos os lados. Quando surge um instante de pausa, corremos a preenchê-lo com telas ou distrações. Mas se não criamos espaço para o silêncio, como podemos ouvir a nossa própria voz? Como descobrir o que realmente queremos se estamos sempre absorvendo o barulho dos outros? O silêncio não é vazio, é um terreno fértil onde a mente pode respirar. É justamente esse espaço que muitas pessoas temem.
O silêncio as coloca frente a frente com dúvidas, inseguranças e contradições que preferem ignorar. Mas é nesse confronto que nascem as respostas mais importantes. É quando nos desligamos do mundo que conseguimos perguntar: estou vivendo a vida que desejo ou apenas reagindo às expectativas alheias? Estou escolhendo o meu caminho ou apenas seguindo o fluxo? O silêncio, longe de ser incômodo, pode se tornar um guia, apontando direções que o barulho nunca permitiria enxergar. Os estoicos sabiam disso. Sêneca aconselhava a se retirar, de tempos em tempos, do barulho público para refletir sobre si mesmo. Essa prática não significa abandonar tudo, mas reservar momentos de introspecção para alinhar escolhas. Sem esses intervalos, corremos o risco de viver anos atrás de metas que não são nossas, de gastar energia em conquistas que não nos preenchem. O silêncio é a pausa necessária para diferenciar o que tem valor do que é apenas distração. É nele que podemos separar o essencial do supérfluo. Não precisa de fórmulas complexas. Você não precisa se isolar em montanhas ou fazer retiros longos. Criar espaço para silêncio pode ser simples. Desligar o celular por alguns minutos, sentar em um lugar tranquilo, caminhar sem fones de ouvido. O importante não é a forma, mas a intenção de se desconectar do ruído externo e se conectar com o interno. São nesses momentos que a clareza floresce, que entendemos melhor o que queremos e o que precisamos deixar para trás. Com o tempo, essa prática muda a forma como você enxerga a vida. O silêncio se torna um refúgio, não uma ameaça. É nele que você distingue o que deseja do que foi imposto, o que realmente importa daquilo que só ocupa espaço. A clareza que surge da quietude é um presente raro. Muitas vezes, as respostas que você procura não estão em conselhos de fora, mas na capacidade de se ouvir sem distrações. Esse é o verdadeiro propósito do silêncio: devolver a você a direção da própria vida. Por isso, não fuja dos momentos de calma. Não preencha cada minuto apenas para evitar o desconforto do que sua mente pode revelar. É nesse desconforto que há crescimento. É nesse espaço que surge a coragem de mudar o que precisa ser mudado e de afirmar o que você realmente deseja. Quando se conecta com o silêncio, descobre que ele não é ausência de vida, mas presença de tudo que realmente importa. O silêncio que cura. Grande parte das pessoas foge da quietude, ocupando cada minuto com música, redes sociais ou conversas vazias. Não é porque amam tanto o barulho, mas porque têm medo do que pode surgir quando tudo se cala. O silêncio obriga a encarar emoções que tentamos esconder, dores que ignoramos e lembranças que preferimos não revisitar. Só que aquilo que não enfrentamos não desaparece. A dor reprimida se transforma em tensão no corpo, em insônia, em explosões impulsivas. Continuamos presos ao passado ou ansiosos pelo futuro, e não damos espaço para realmente sentir e processar o presente. No começo, o silêncio pode ser desconfortável. É como abrir uma porta que sempre mantivemos trancada. O que aparece pode doer, memórias difíceis, arrependimentos, inseguranças. Mas é justamente nesse espaço que a cura começa. Não se trata de apagar a dor, mas de dar a ela um lugar, de reconhecer sua existência sem medo. Sofrer com consciência é diferente de sofrer preso em resistência. Quando paramos de lutar contra o que já aconteceu e aceitamos o que ainda dói, damos início a um processo de libertação. O silêncio é o espaço onde esse processo ganha forma. Os estoicos já haviam percebido isso. Marco Aurélio dizia que a dor só nos atinge de verdade quando deixamos que ela se torne tirana por dentro. Se escolhemos enfrentá-la com serenidade, ela perde o poder de nos dominar. Isso não significa negar a dor, mas aprender com ela. Perguntar: por que essa ferida ainda está aqui? O que ela tem a me ensinar? Como posso seguir em frente sem carregar esse peso para sempre? Quando permitimos que essas perguntas ecoem em meio ao silêncio, surgem respostas que não apareceriam no barulho do dia a dia. Essa cura não acontece de uma vez. É um processo lento, quase invisível, mas real. Alguns minutos de silêncio podem trazer mais clareza do que horas tentando escapar da dor, com distrações. Quando você permite que a calma ocupe o espaço, algo muda. O que parecia insuportável começa a enfraquecer.
O que parecia confuso começa a se organizar. O que parecia sofrimento sem fim se transforma em aprendizado. O silêncio funciona como um bálsamo que reorganiza pensamentos e sentimentos, oferecendo descanso onde antes havia apenas turbulência. Não é preciso desaparecer do mundo para viver isso. Pequenos momentos ao longo do dia já fazem diferença. Alguns minutos de respiração consciente, um instante sem telas, um tempo só para estar consigo mesmo. Esses intervalos são como pontos de reinício em que você dá à mente e ao coração a chance de se alinharem. Pouco a pouco, percebe que não precisa temer o que sente, porque cada sensação pode ser olhada de frente e transformada em sabedoria. O silêncio é um aliado que nunca cobra nada e sempre oferece clareza. Quando você entende isso, começa a se reconstruir. Não há nada de mágico. Há prática e disposição para se encarar de verdade. O silêncio não é ausência, é presença. É nesse espaço que você encontra coragem para soltar o passado, força para lidar com o presente e visão para criar o futuro. Permitir-se parar e sentir é o primeiro passo rumo à libertação. A cada instante de quietude, você se aproxima um pouco mais de uma vida mais leve, mais inteira e mais sua. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para a irmã Vilma da Silva, que está assistindo a gente lá de Mogi das Cruzes, em São Paulo, cidade de clima forte, cheia de histórias e gente batalhadora. Igual a você, Vilma. É bonito ver quando alguém escolhe trilhar esse caminho estoico, buscando equilíbrio num mundo tão barulhento. Que a serenidade que você busca floresça aí mesmo, entre o concreto e a brisa da serra do Itapetí. Sua presença aqui fortalece muito a nossa comunidade estoica. Obrigado por caminhar com a gente. Silencie o estresse. A paz nasce na quietude. O estresse se infiltra em todos os cantos da vida moderna. Ele pesa no corpo, acelera a mente, interfere até nas decisões mais simples. Muitas vezes já acordamos tensos, pensando nos problemas antes mesmo de levantar da cama. Mensagens, cobranças, compromissos, tudo empilhado antes do café da manhã. Vivemos em estado de alerta constante, como se nunca houvesse descanso. Só que o estresse não vem apenas dos acontecimentos em volta. Nasce, sobretudo, da incapacidade de parar, de fazer pausas para respirar. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é luxo, é necessidade. Pesquisas mostram que alguns minutos de quietude são capazes de reduzir o cortisol, o hormônio ligado ao estresse. O simples ato de estar em um ambiente sem estímulos dá ao sistema nervoso a chance de desacelerar. A respiração se aprofunda, o corpo relaxa e a mente deixa de reagir como se estivesse em perigo o tempo inteiro. É como apertar um botão de reinício depois de horas correndo sem parar. Esse descanso mental devolve clareza e equilíbrio. Quando você se permite silenciar, mesmo que por poucos minutos, tudo muda de perspectiva. Aquilo que parecia esmagador se torna menos assustador. O que parecia urgente talvez nem seja tão importante assim. A mente deixa de atropelar pensamentos, e você passa a observar cada um com mais calma. Esse distanciamento é fundamental. Ele mostra que muitos problemas ganham peso apenas porque nunca paramos para olhar com clareza. O silêncio cria esse espaço para enxergar com olhos mais limpos. Os estoicos já apontavam isso séculos atrás. Marco Aurélio escreveu que se algo externo perturba, a dor não vem do fato em si, mas da percepção que criamos sobre ele. No silêncio, temos a chance de ver nossos pensamentos sem ser engolidos por eles. Podemos perceber quando exageramos, quando damos importância maior do que deveríamos, quando uma situação está roubando mais paz do que merece. Essa consciência é libertadora, porque nos devolve o controle que parecia perdido no meio da correria. Não espere estar à beira do colapso para buscar silêncio. Transforme-o em hábito diário. Poucos minutos de calma pela manhã, uma pausa consciente antes de dormir, um momento no meio do dia só para respirar fundo. Essas práticas simples não são perda de tempo, mas investimento na sua força. É como afiar a lâmina antes de cortar. Você volta para as tarefas mais preparado, mais sereno e mais eficiente. O silêncio não atrasa, pelo contrário, acelera sua capacidade de lidar com a vida. Ao parar de preencher cada segundo com estímulos, você descobre algo valioso. O silêncio não é vazio, é reencontro. É nesse espaço que a mente descansa,
que o corpo se recupera e que o coração encontra calma. O caos externo pode até continuar, mas dentro de você a paz cresce. Essa é a verdadeira resposta ao estresse. Não fugir dele com mais barulho, mas dissolvê-lo na quietude. E quanto mais você pratica, mais essa paz se torna parte de quem você é. Fale menos, escolha melhor. Palavras são como flechas. Uma vez lançadas, não podem ser recolhidas. E ainda assim, muitas vezes falamos sem pensar, como se o silêncio fosse um inimigo a ser derrotado. Mas a realidade é o oposto. O silêncio é um aliado poderoso. Ele oferece tempo para refletir, pesar cada frase e evitar arrependimentos. Quantos conflitos já nasceram de um comentário precipitado? Quantas relações foram abaladas por uma opinião lançada sem necessidade? Não se trata de calar para sempre, mas de aprender a falar com intenção. Dizer menos não significa dizer pouco, significa dizer certo. Quando selecionamos nossas palavras, elas passam a ter um peso que nenhuma enxurrada de frases consegue alcançar. O excesso de fala dilui impacto, enquanto a precisão concentra força. Epicteto lembrava que temos 2 orelhas e apenas uma boca para escutar mais do que falamos. O verdadeiro sábio não despeja tudo o que pensa, mas sabe escolher o que realmente merece ser dito. Essa escolha consciente transforma conversas, evita desgastes e fortalece a confiança que os outros depositam em você. O silêncio, quando bem usado, cria autoridade. Em discussões, ele pode evitar brigas desnecessárias. Em discursos, uma pausa bem colocada prende a atenção mais do que qualquer palavra. Em momentos íntimos, um instante de reflexão pode dar mais peso a cada frase. Não é preciso preencher todos os espaços. Às vezes, a pausa comunica mais do que um discurso inteiro. O silêncio nos permite observar a situação, entender nossas emoções e responder com sabedoria, em vez de reagir por impulso. Antes de falar, faça 3 perguntas simples. Isso é necessário? Isso é útil? Isso é verdadeiro? Se alguma das respostas for não, talvez o silêncio seja a melhor opção. Uma palavra mal pensada pode destruir uma confiança que levou anos para ser construída. Por outro lado, uma palavra bem escolhida pode curar, inspirar e aproximar pessoas. O domínio da linguagem não está em falar muito, mas em falar certo, na hora certa, do jeito certo. Essa habilidade é um sinal de maturidade e autocontrole. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, quem sabe escutar se torna raro. As pessoas que realmente inspiram não são as que enchem o ar com frases vazias, mas as que sabem quando falar e quando calar. Suas palavras, embora poucas, ecoam mais fundo. Essa combinação de silêncio e intenção cria uma presença que não passa despercebida. E quanto mais praticamos, mais percebemos que não precisamos provar nada com excesso de fala. Basta deixar que nossas atitudes e nossas palavras medidas falem por nós. Lembre-se, não é necessário preencher cada vazio. O silêncio pode ser resposta, pode ser proteção, pode ser até demonstração de força. Falar menos não diminui seu valor. Ao contrário, multiplica o impacto da sua voz. Cada vez que você escolhe não reagir no impulso e guarda o que não precisa ser dito, fortalece sua própria autoridade. O verdadeiro poder não está em falar sem parar, mas em saber exatamente quando e como falar. Progresso acima da perfeição. A perfeição é uma ilusão que aprisiona. Crescemos ouvindo que devemos buscar o impecável, atingir o ideal, provar que somos bons o bastante. Mas a realidade é outra. A perfeição é um horizonte que sempre se afasta quando tentamos alcançá-lo. Por mais que você se esforce, sempre haverá ajustes a fazer, algo a melhorar, um detalhe que poderia ter sido diferente. E se você esperar pelo momento perfeito para agir, vai ficar parado, deixando a vida passar. O que transforma não é a perfeição, mas o movimento, o progresso constante. O valor está em crescer um pouco a cada dia. É isso que dá força, é isso que constrói. Quem avança mesmo tropeçando, quem segue em frente apesar das falhas, quem aprende com os erros, esses são os que realmente evoluem. O estoicismo ensina que o controle absoluto é impossível. Marco Aurélio dizia que o que de fato nos pertence são nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas ações. O resto não depende de nós. Não há como garantir perfeição,
mas é possível garantir esforço, dedicação e disciplina. Isso sim é poder real. Buscar a perfeição só gera frustração. Cada falha se torna uma sentença, cada erro um peso. Mas quando você decide valorizar o progresso, até os tropeços se tornam aliados. Eles mostram caminhos, revelam fraquezas que podem ser fortalecidas, ensinam o que precisa ser feito diferente. Você para de se punir e passa a aprender. Para de se comparar com os outros e começa a medir sua evolução em relação a quem era ontem. Essa é a mentalidade que leva longe. Não querer ser impecável, mas implacável em seguir avançando. Pense em quantas oportunidades são perdidas por causa do medo de errar. Quantos deixam de escrever porque acreditam que o texto não está perfeito? Quantos não treinam porque a rotina ideal não foi criada? Quantos não falam outro idioma porque temem pronunciar errado? Todos ficam presos no mesmo ciclo, esperando o momento certo que nunca chega. Enquanto isso, os que se arriscam, mesmo imperfeitos, acumulam experiências, aprendem, crescem. A vida não recompensa quem espera estar pronto, recompensa quem começa e continua. Ação imperfeita sempre vale mais do que paralisia. O primeiro passo, mesmo inseguro, abre caminho para os próximos. Cada tentativa cria confiança. Cada erro traz clareza. Cada pequeno avanço constrói alicerces para algo maior. Não espere condições ideais. Não espere sentir-se impecável. A clareza vem com o movimento, não antes dele. Quem espera a perfeição se perde na ilusão. Quem escolhe progresso, constrói realidade. Esse é o segredo que separa sonhos engavetados de conquistas realizadas. No fim, a grandeza não está em nunca falhar, mas em nunca desistir. A vida não pede perfeição, pede constância. Ela não exige que você acerte sempre, mas que continue aprendendo e ajustando. Cada passo conta, cada esforço tem valor. Quando você muda a lente e enxerga progresso, em vez de perfeição, descobre que já está no caminho certo. A vitória não está em chegar impecável ao destino, mas em se tornar alguém melhor a cada dia. Olhe para si mesmo, sem desculpas. É fácil culpar o destino, as circunstâncias, ou até as pessoas à nossa volta quando a vida não está onde gostaríamos. Mas a verdadeira virada começa quando temos coragem de olhar para dentro e assumir responsabilidade. Essa honestidade pode doer, porque exige reconhecer que muitas vezes não demos o nosso melhor, que deixamos oportunidades passarem, que nos acomodamos com menos do que poderíamos conquistar. Ainda assim, é nesse confronto com a realidade que o progresso de fato começa. Ser honesto consigo mesmo não é se punir nem se afogar em culpa. É escolher encarar a verdade sem máscaras, sem justificativas confortáveis que só servem para estagnar. Quando você se vê como vítima das circunstâncias, continua preso nelas. Mas quando entende que sempre existe uma parte que depende de você, recupera poder. O estoicismo reforça essa ideia. Não controlamos o que acontece ao nosso redor, mas controlamos como reagimos. Epicteto lembrava que não são os fatos que nos fazem sofrer, mas a forma como os interpretamos. Pergunte-se: o que está me segurando? Quais hábitos, pensamentos ou atitudes continuam me deixando preso no mesmo lugar? Talvez você reclame da falta de tempo, mas gaste horas em distrações. Talvez diga que quer mudar, mas evita qualquer desconforto que essa mudança exigiria. Talvez sonhe com um futuro diferente, mas repita os mesmos erros todos os dias. Enquanto não encarar esses pontos de frente, nada vai mudar. Não é o mundo que precisa se transformar primeiro, é a forma como você decide agir. Esse olhar também envolve reconhecer as forças que já existem em você. Ser honesto não significa só admitir falhas. Significa também enxergar qualidades e conquistas que podem ser ampliadas. Qual habilidade você já possui? Quais vitórias já alcançou? Quais recursos já tem à disposição? Assumir sua responsabilidade é também assumir seu potencial. Não se trata de se enxergar como fracasso, mas como alguém capaz de mudar, desde que escolha parar de se enganar e realmente agir. Refletir sem agir não adianta. De nada serve perceber que algo está errado se não houver movimento para corrigir. O primeiro passo pode ser pequeno: abandonar um hábito que faz mal, começar a aprender algo novo, se afastar de pessoas que te puxam para trás. Não espere pelo cenário perfeito ou pela clareza total, porque a clareza nasce do movimento.
Cada pequena vitória reforça a confiança. Cada avanço dá sentido à jornada. A transformação não acontece de repente, mas em um processo constante. A vida não melhora por acaso. Ela melhora quando você escolhe melhorá-la. Ninguém vai fazer isso no seu lugar. Ninguém tem mais poder de mudar sua trajetória do que você mesmo. Olhar no espelho e dizer a verdade é doloroso, mas libertador. É nesse ato que você retoma o controle da própria vida. A coragem de ser brutalmente sincero com quem você é hoje é também a chave para se tornar quem deseja ser amanhã. Os pilares que sustentam uma vida forte. A mente é como o solo de onde tudo brota. Se você a preenche com medo, dúvida e pensamentos negativos, isso será o que florescerá. Mas se cultiva disciplina, aprendizado e crescimento, o resultado é completamente diferente. Aquilo que você alimenta mentalmente molda a forma como enxerga o mundo e reage a ele. Por isso, é essencial cuidar do que entra na sua cabeça. Os livros que lê, as conversas que mantém, os conteúdos que consome diariamente. Cada escolha fortalece ou enfraquece o terreno sobre o qual sua vida é construída. O corpo também é parte desse alicerce. Não adianta ter grandes sonhos se falta energia para realizá-los. Se você descuida da saúde, a conta chega cedo ou tarde. O sucesso exige vitalidade, e vitalidade nasce de cuidado. Boa alimentação, movimento regular, descanso adequado. Não se trata de estética, mas de funcionalidade. Um corpo forte sustenta uma mente firme. A disciplina aplicada no corpo transborda para todas as áreas da vida, ensinando consistência e resiliência em cada escolha. As relações humanas são outro reflexo poderoso de quem somos. Não importa a quantidade de pessoas ao redor, mas a qualidade das conexões que mantemos. Cercar-se de quem inspira, desafia e incentiva é combustível para crescer. Mas mais do que esperar isso dos outros, é preciso se tornar essa pessoa. Relações não melhoram quando exigimos mais de quem está ao nosso redor, mas quando exigimos mais de nós mesmos. Quer respeito? Seja respeitável. Quer lealdade? Seja confiável. Quer apoio? Saiba oferecer sem esperar retorno. A forma como tratamos os outros revela o quanto evoluímos internamente. O dinheiro, embora não seja tudo, também pesa. A falta dele pode transformar tudo em dificuldade. Seus hábitos financeiros moldam seu futuro econômico. Se gasta sem controle, se nunca aprende a administrar, se não investe em educação, viverá correndo atrás do dinheiro em vez de fazê-lo trabalhar por você. Não é apenas sobre quanto você ganha, mas sobre como lida com o que tem. Guardar, planejar, investir com sabedoria. O verdadeiro sentido de liberdade financeira não é ter infinitos recursos, mas saber usar o que está em suas mãos de forma inteligente. O estoicismo traz equilíbrio a esses pontos. Sêneca dizia que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja sempre mais do que precisa. Essa visão ensina que força não vem de exagero, mas de harmonia. Uma mente treinada sem corpo saudável se esgota. Uma boa saúde sem boas relações gera vazio. Relações firmes com desorganização financeira produzem instabilidade. Todas as áreas se conectam, e negligenciar uma enfraquece todas as outras. Por isso, é vital olhar para a própria vida e identificar o que está sendo deixado de lado. Não se trata de resolver tudo de uma vez, mas de começar de algum ponto. Talvez seja a hora de fortalecer a disciplina mental. Talvez seja o momento de cuidar melhor do corpo. Talvez seja a necessidade de construir relações mais saudáveis ou aprender a lidar com dinheiro de forma responsável. O progresso não exige perfeição, exige continuidade. Cada escolha diária é um tijolo no edifício da sua vida. Pergunte-se: estou construindo sobre uma base sólida ou corro o risco de ver tudo desmoronar? A resposta está na forma como cuida dos seus pilares hoje. Pare de andar em círculos. Tenha um plano. Desejar mudança sem clareza é como navegar sem bússola. Você pode remar com força, mas sem direção acaba se cansando e voltando sempre ao mesmo lugar. Não importa o quanto sonhe. Se não souber para onde está indo, qualquer caminho parecerá correto e você se perderá em distrações. O que diferencia quem avança de quem fica preso não é talento ou sorte, mas clareza. Ter metas definidas dá sentido ao esforço e impede que energia seja desperdiçada em tarefas que não levam a lugar algum.
Metas vagas não funcionam. Dizer, quero melhorar, não basta. Melhorar em quê? Ser bem-sucedido de que forma? Ter saúde em qual nível? Enquanto os objetivos não são específicos, o esforço também será confuso. Defina números, prazos e ações concretas. Se deseja a estabilidade financeira, quanto precisa acumular? Se busca aprender um idioma, qual nível pretende alcançar em um prazo realista? Quando as metas ganham forma, a mente entende para onde deve direcionar atenção e disciplina. Sem isso, sonhos continuam sendo apenas ideias no ar. Mas não basta escrever objetivos. É necessário criar sistemas que sustentem o processo. Grande parte das pessoas faz resoluções no início do ano e as abandona em poucas semanas. Isso acontece porque nunca transformam intenções em hábitos. O sucesso não surge de saltos grandiosos, mas de pequenas repetições diárias. Se você quer expandir a mente, o que está lendo todos os dias? Se quer um corpo mais forte, como está cuidando da sua alimentação e exercícios? Se busca evolução profissional, quais habilidades está cultivando agora? A constância nos detalhes é o que garante grandes transformações. O estoicismo reforça essa ideia. Epicteto dizia que o que importa não são as circunstâncias, mas a forma como reagimos a elas. Talvez você tenha mais obstáculos que os outros, talvez comece do zero, talvez as condições não sejam favoráveis. Mas a pergunta essencial é: o que você está fazendo com o que tem? Um plano sólido funciona como guia, mesmo quando as coisas não saem conforme o esperado. Ele não é uma prisão rígida, mas uma bússola que aponta a direção. O importante não é seguir o plano à risca, mas não perder o rumo. Divida suas metas em etapas menores. Se deseja estabilidade financeira em 5 anos, o que pode fazer neste mês para se aproximar? Se quer dominar uma habilidade em longo prazo, qual prática pode iniciar hoje? Transformações enormes são resultados de escolhas diárias que parecem pequenas. Ajuste o plano sempre que necessário, mas não o abandone. Quando as coisas não saírem como previsto, ajuste o curso, não o destino. Persistência é a chave que diferencia os que chegam dos que desistem no caminho. Pare de esperar pelo momento perfeito. Ele não existe. A melhor forma de prever o futuro é construí-lo dia após dia. Cada pequeno avanço vale mais do que 1000 intenções paradas. Ter um plano não significa viver preso a ele, mas ter clareza para não andar em círculos. A vida não recompensa quem apenas deseja, recompensa quem se compromete. Então pergunte-se: o que você fez hoje que te aproxima da vida que quer ter daqui a 5 anos? Se a resposta for nada, é hora de mudar o rumo agora. Antes de seguir, deixa eu abrir espaço aqui para um irmão lá do Nordeste, que apareceu nos comentários com simplicidade e força. Carlos Augusto, direto de Teresina, no coração do Piauí, terra quente não só no clima, mas na alma do povo. Carlos, teu comentário chegou aqui como uma brisa no deserto, porque a gente que busca sabedoria estoica sabe que a paz verdadeira começa por dentro. E o que você está fazendo, ao acompanhar esse conteúdo, é exatamente isso. Um passo de cada vez, rumo ao domínio da própria mente, mesmo que o mundo lá fora esteja em caos. Que tua caminhada seja firme como as pedras do Parque 7 Cidades e que cada dia traga mais clareza e força para tua jornada. Obrigado por caminhar com a gente, irmão. Pequenas ações constroem grandes mudanças. O destino de uma vida não é definido por momentos extraordinários, mas pela soma das escolhas repetidas todos os dias. Não são as promessas feitas para o futuro, nem os sonhos guardados na mente que realmente moldam quem você se torna. O que dá forma ao seu caminho são os hábitos, as rotinas e as pequenas atitudes que você pratica em silêncio, quando ninguém está olhando. É no comum, no simples e no repetitivo que se constrói o extraordinário. A diferença entre quem cresce e quem fica estagnado não está na sorte, mas na forma como lidam com o dia a dia. Quem espera grandes oportunidades costuma perder o poder das pequenas, mas quem aprende a valorizar 10 minutos de leitura, alguns exercícios antes de dormir, a disciplina de acordar cedo ou de manter um padrão de organização, colhe resultados muito maiores ao longo do tempo. O acúmulo dessas práticas, aparentemente insignificantes, cria uma base sólida para grandes transformações. O estoicismo nos lembra que a disciplina
não deve existir apenas nos momentos difíceis, mas também nos detalhes cotidianos. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dura, mas como é interpretada. E a interpretação depende da forma como conduzimos nossos dias comuns. Se você começa amanhã com preguiça, já perde parte do controle. Se alimenta mal todos os dias, constrói uma fraqueza. Mas se faz pequenas escolhas melhores, planta sementes de força que crescem silenciosamente. Não é preciso mudar tudo de uma vez. O segredo está na consistência. Escolha um ponto de melhoria e comece. Pode ser se alimentar de maneira mais equilibrada, caminhar um pouco diariamente, desligar o celular por meia hora para ler algo construtivo. Pequenos ajustes, repetidos com firmeza, moldam uma nova identidade. O progresso não exige perfeição imediata, apenas disposição para ser um pouco melhor do que ontem. E essa mentalidade, aplicada constantemente, reprograma quem você é. O reflexo do presente já mostra o passado. A pessoa que você é hoje é resultado das escolhas que fez nos últimos meses e anos. Da mesma forma, a pessoa que você será amanhã depende das escolhas que faz agora. Subestimar pequenas mudanças é abrir mão de um futuro melhor. Cada hábito de 5 minutos tem o poder de transformar o curso de uma vida inteira. O que parece detalhe hoje pode ser a base de uma força inabalável no futuro. Não espere pela inspiração ou pelo momento ideal. Comece hoje com o que está ao seu alcance. Organize melhor sua rotina, corte uma distração inútil, introduza um hábito saudável. Transforme isso em parte da sua vida e não em exceção passageira. No fim, não são os grandes gestos isolados que definem o extraordinário, mas a soma das escolhas comuns feitas com consciência. A vida grandiosa é construída com tijolos pequenos, colocados dia após dia, com disciplina e intenção. A coragem de se manter fiel ao que importa. Muitas vezes, o maior desafio não é enfrentar o mundo lá fora, mas vencer as batalhas silenciosas dentro de nós. São as desculpas, os medos e a procrastinação que nos mantêm presos em padrões repetitivos. Sempre parece mais fácil adiar do que agir, esperar pelo cenário perfeito, em vez de começar com o que já temos. Mas a vida não se transforma por acaso. Ela responde às escolhas firmes que fazemos, mesmo diante da insegurança. É preciso coragem para dizer a verdade a si mesmo e assumir responsabilidade pelo próprio caminho. O estoicismo ensina que o que realmente importa não é controlar o que acontece, mas dominar como reagimos. Epicteto lembrava que não sofremos pelos fatos em si, mas pelo significado que damos a eles. Quando internalizamos essa ideia, entendemos que adiar não muda nada, apenas prolonga a dor. A transformação só começa quando enfrentamos as desculpas e tomamos uma atitude. Não precisa ser um salto gigantesco, basta um passo. Pequeno, imperfeito, mas real. Esse movimento repetido dia após dia abre portas que antes pareciam trancadas. A honestidade brutal consigo mesmo é o ponto de partida. Pergunte: onde estou me enganando? O que digo que quero mudar, mas não faço nada a respeito? Talvez seja a saúde, talvez as finanças, talvez um relacionamento. A clareza vem quando paramos de inventar justificativas e olhamos de frente para aquilo que realmente precisa de mudança. Não é confortável, mas é libertador, porque a partir desse momento, a escolha volta para suas mãos. Você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna autor da própria história. Essa coragem também envolve reconhecer os recursos que já possui. Muitas vezes, pensamos que falta tudo para começar, quando na verdade já temos o essencial. Conhecimento, experiências, apoio, até as dificuldades podem ser transformadas em ferramentas. O progresso não surge do que está ausente, mas do que você faz com o que já tem. E cada vez que escolhe usar o que está ao alcance, em vez de lamentar o que falta, fortalece sua disciplina e amplia sua confiança. Refletir sem agir não gera mudança. A consciência é importante, mas não basta. Quantas vezes já identificou um problema e continuou no mesmo lugar? É a ação, mesmo mínima, que dá sentido à reflexão. Um hábito abandonado, um estudo iniciado, uma decisão firme. Esses gestos rompem o ciclo da estagnação. Não espere pelo momento certo.
A clareza surge no movimento e a confiança cresce nas pequenas vitórias. O processo de transformação é lento, mas começa no instante em que você decide se levantar e fazer algo. A vida não melhora por mágica. Ela melhora quando você melhora, quando assume responsabilidade sem desculpas e age em direção ao que deseja, mesmo com medo ou incerteza. Essa é a coragem que separa quem sonha de quem realiza. O primeiro passo pode parecer pequeno demais, mas é nele que a mudança começa. Encare o espelho e diga a si mesmo: chega de adiamentos, eu escolho agir. Essa decisão, repetida diariamente, se torna a base de uma vida mais forte, autêntica e livre. Mente, corpo, relações e recursos. Os 4 pilares. Uma vida forte se sustenta em bases sólidas, e essas bases precisam ser cultivadas todos os dias. A mente é o primeiro alicerce. Se você a alimenta com medo, dúvida e pensamentos automáticos, esse será o reflexo do seu destino. Mas se preenche com disciplina, conhecimento e reflexão, constrói uma mente firme, capaz de guiar as escolhas com clareza. O que você lê, escuta e consome mentalmente se transforma no filtro pelo qual enxerga o mundo. Cuidar da mente é proteger o terreno onde toda a realidade floresce. O corpo é o segundo pilar, e muitas vezes o mais negligenciado. Sonhos grandiosos exigem energia para serem executados. De nada adianta ter planos, se a saúde está frágil, se o cansaço domina, se a disciplina física é deixada de lado. Não se trata de estética, mas de funcionalidade, dormir bem, alimentar-se com consciência, movimentar-se regularmente. Um corpo forte dá suporte a uma mente resistente. A força física e a força mental caminham juntas, refletindo a disciplina cultivada nos detalhes do cotidiano. As relações formam o terceiro pilar. Não basta estar cercado de pessoas, é preciso olhar para a qualidade das conexões que constrói. Estar próximo de quem incentiva, desafia e inspira é combustível para o crescimento. Mas é preciso lembrar que o mesmo vale ao contrário. Não adianta esperar respeito se não pratica respeito, não adianta querer apoio se nunca oferece apoio. Relações saudáveis são reflexo daquilo que você entrega. Construí-las é investir em confiança, empatia e reciprocidade, em vez de viver preso a expectativas irreais sobre os outros. O quarto pilar está no uso dos recursos, especialmente do dinheiro. Embora não seja a medida da vida, a falta dele pode tornar tudo mais pesado. Gastos sem controle, ausência de planejamento ou falta de aprendizado financeiro geram aprisionamento. Não é apenas sobre ganhar mais, mas sobre administrar melhor. Guardar e investir, eliminar excessos. A liberdade não vem do acúmulo infinito, mas da forma como você escolhe lidar com o que tem. Saber usar os recursos de forma consciente evita que a vida seja dominada por pressões externas. Os estoicos já compreendiam esse equilíbrio. Sêneca lembrava que pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja mais do que precisa. Essa frase resume o ponto. Viver bem não é sobre exagero, mas sobre harmonia. Quando um pilar é negligenciado, todos os outros sofrem. Uma mente forte em um corpo frágil se desgasta. Uma boa saúde cercada de relações tóxicas adoece. Relações firmes com finanças desordenadas produzem ansiedade. O equilíbrio é indispensável para que cada área fortaleça a outra. Olhar para si mesmo com sinceridade é o primeiro passo. Pergunte: qual desses pilares estou negligenciando? Talvez seja a disciplina mental, talvez o cuidado com a saúde, talvez os vínculos ou o dinheiro. Não há como resolver tudo de uma vez, mas é possível escolher um ponto e começar. O progresso nasce da continuidade e não da perfeição. Cada cuidado diário, cada decisão consciente é um tijolo a mais em uma estrutura sólida. O que você constrói hoje sustenta o futuro que deseja viver. Rompa o ciclo. Trace um plano claro. Viver sem direção é como andar em círculos dentro de um labirinto. Você gasta energia, mas não sai do lugar. Desejar mudança não basta. É preciso clareza. Se você não sabe exatamente o que quer alcançar, qualquer caminho parece correto, e isso gera frustração. A diferença entre quem realiza e quem fica preso não está na sorte ou na inteligência, mas na definição de metas concretas.
Ter clareza é transformar sonhos vagos em objetivos reais que podem ser perseguidos com disciplina. Metas imprecisas enfraquecem o esforço. Dizer "quero melhorar" não significa nada se não especificar em quê. Quero sucesso. É vazio se você não define como esse sucesso será medido. Quero saúde é abstrato se não determina o que pretende mudar. Transforme intenções em números, prazos e etapas. Se busca estabilidade financeira, quanto precisa acumular e em quanto tempo? Se deseja aprender uma nova habilidade, quais passos práticos pode dar hoje? Dar forma às metas é dar um caminho para o cérebro seguir com foco. Mas anotar metas não é suficiente. É preciso criar sistemas que sustentem o processo. Muitas pessoas fazem resoluções cheias de entusiasmo e as abandonam em poucas semanas. Isso acontece porque elas não constroem hábitos que alimentem as metas. O segredo está na repetição diária. Ler um pouco todos os dias fortalece a mente, assim como treinar regularmente fortalece o corpo. O que parece pouco em cada dia se transforma em muito ao longo dos anos. Grandes mudanças são o somatório de pequenas práticas diárias. O estoicismo reforça essa noção de disciplina constante. Epicteto dizia que o essencial não são as circunstâncias, mas como reagimos a elas. O plano serve como guia justamente para quando as coisas saem do controle. Ele não é uma prisão, mas uma bússola. Quando os ventos mudam, você ajusta as velas, mas não abandona o destino. Essa mentalidade impede que dificuldades apaguem o compromisso com o que realmente importa. Com clareza, até os obstáculos se tornam parte do processo de crescimento. Divida seus grandes objetivos em pequenas etapas. Se deseja aprender um idioma em 5 anos, comece com uma meta simples de estudo diário neste mês. Se busca melhorar sua saúde, mude um hábito de cada vez. Alimentação, sono, movimento. Se deseja construir segurança financeira, crie pequenas metas mensais de controle e investimento. Cada avanço é um degrau que sustenta o próximo. A transformação não é instantânea, mas acumulada no tempo por escolhas consistentes. Não espere o momento perfeito, porque ele nunca chega. O que existe é o agora, e é nele que você planta o futuro. Pergunte-se: o que fiz hoje que me aproxima da vida que quero ter em 5 anos? Se a resposta for nada, é sinal de que está na hora de mudar. O plano não garante facilidade, mas garante direção. E direção é o que separa quem realiza de quem apenas sonha. Escolha agir com clareza e verá que até pequenos passos podem quebrar o ciclo de andar em círculos. O poder das pequenas ações diárias. A vida não se transforma em um único gesto grandioso, mas no acúmulo das escolhas que fazemos todos os dias. Não é o sonho guardado na mente, nem a promessa feita para o futuro que define seu destino, mas sim as atitudes repetidas de forma quase invisível. São os hábitos silenciosos, praticados quando ninguém vê, que moldam a pessoa que você se torna. Cada rotina, cada decisão aparentemente simples, constrói ou destrói o caminho que você trilha. É fácil acreditar que apenas grandes oportunidades mudam tudo, mas a verdade é que o extraordinário nasce do ordinário. Ler 10 páginas de um livro, caminhar por 15 minutos, organizar o espaço de trabalho, dormir no horário certo, gestos pequenos que parecem insignificantes, mas que, repetidos, criam um impacto poderoso. Com o tempo, esses hábitos acumulados se tornam a base de grandes transformações. Quem cresce entende que não é sorte, mas consistência. É isso que diferencia quem avança de quem fica preso no mesmo lugar. O estoicismo nos lembra que disciplina não deve estar apenas nos grandes desafios, mas nos detalhes do dia a dia. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. O que importa não é quanto tempo dura, mas como é interpretada. E a forma como interpretamos nossa vida depende diretamente dos hábitos que cultivamos. Uma manhã preguiçosa pode ditar um dia inteiro improdutivo. Já uma escolha consciente ao acordar pode mudar completamente o rumo das horas seguintes. A rotina é o palco onde mostramos nossa força ou revelamos nossa fragilidade. Não é necessário transformar tudo de uma vez. A chave está em escolher algo pequeno e começar. Ajustar a alimentação, incluir alguns minutos de leitura, evitar distrações que roubam energia. Cada pequena melhoria se soma às anteriores, criando um ciclo de crescimento que parece quase automático.
É como plantar sementes diariamente. Sozinhas podem parecer frágeis, mas juntas, com o tempo, formam uma floresta inteira. O segredo não é intensidade, é consistência. O progresso não exige perfeição, apenas constância. O reflexo das escolhas passadas já está presente hoje. A pessoa que você é agora é resultado dos hábitos que cultivou nos últimos meses e anos. Da mesma forma, a pessoa que será no futuro dependerá dos hábitos que começa a praticar agora. Não subestime o poder de uma ação de 5 minutos. Um exercício rápido pode fortalecer sua saúde. Uma página lida pode expandir sua mente. Uma decisão firme pode mudar a direção de toda a sua vida. Pequenos gestos são as engrenagens que movem grandes transformações. Não espere o momento perfeito. Nem se engane achando que precisa de uma virada enorme para mudar. Comece hoje, no detalhe, na escolha comum que pode ser feita agora. Transforme isso em parte da sua rotina e observe como, ao longo do tempo, pequenas mudanças constroem uma vida extraordinária. No fim, não são as intenções que moldam seu destino, mas a disciplina das ações diárias que você decide repetir com consciência. O valor da disciplina silenciosa. Muitas pessoas acreditam que a vida só muda com grandes saltos, mas é a disciplina aplicada em silêncio que realmente molda o destino. Não se trata de transformar tudo de uma vez, mas de criar consistência em pequenas atitudes. A mente humana busca atalhos, procura justificativas para adiar, inventa desculpas para não começar. Mas quando você decide agir apesar da vontade de adiar, está construindo algo que poucos conseguem: domínio sobre si mesmo. Essa força silenciosa vale mais do que qualquer explosão de entusiasmo passageiro. O estoicismo ensina que não temos controle sobre todas as circunstâncias, mas temos total domínio sobre nossas escolhas. Marco Aurélio dizia que a qualidade da vida depende da qualidade dos pensamentos, e pensamentos disciplinados levam a ações disciplinadas. O verdadeiro poder está em praticar aquilo que, aos olhos dos outros, parece pequeno. Manter a rotina, repetir o hábito, resistir à distração. Esses gestos invisíveis a curto prazo se acumulam até se tornarem conquistas sólidas, que não podem ser tiradas de você. A disciplina silenciosa é mais forte que a motivação ruidosa. Motivação vem e vai, depende do humor, das circunstâncias, do clima do dia. Já a disciplina se mantém mesmo quando não há vontade. Ela não precisa de palmas ou aplausos, não exige reconhecimento externo. A disciplina é aquela força que te levanta cedo, mesmo sem testemunhas, que te faz estudar quando ninguém cobra, que te move a cuidar da saúde, mesmo quando seria mais fácil se render à preguiça. Ela é invisível por fora, mas inabalável por dentro. Quem aprende a valorizar a disciplina silenciosa entende que resultados não são imediatos, mas inevitáveis. É como plantar uma semente. Por dias, nada parece mudar, mas debaixo da terra, raízes estão se formando, discretamente, preparando o terreno para o crescimento visível. Assim também acontece com os hábitos. A prática constante, mesmo sem resultados aparentes, está construindo algo que um dia florescerá de forma evidente. O segredo é confiar no processo e não desistir no meio do caminho. Essa mentalidade impede que você seja escravo da comparação. Enquanto outros buscam resultados rápidos para mostrar ao mundo, você foca no progresso invisível que acontece todos os dias. É um jogo silencioso, no qual a vitória não está em provar nada a ninguém, mas em se tornar mais forte do que era ontem. O reconhecimento externo pode até vir, mas é apenas consequência. O verdadeiro prêmio é a sensação interna de domínio, clareza e evolução. No fim, a disciplina silenciosa é o que separa quem fala de quem faz. Ela não precisa de anúncios, nem de grandes gestos, porque se manifesta nos detalhes, no foco mantido, no hábito preservado, na escolha consciente. É nesse espaço de constância que nasce a verdadeira transformação. Quem escolhe esse caminho descobre que não há limite para o que pode construir, porque cada dia se torna um degrau sólido em direção a uma vida mais firme e plena. Progresso é mais importante que perfeição. A busca pela perfeição é uma armadilha que prende muitas pessoas em um ciclo de espera infinita. Sempre parece que ainda falta algo, que não estamos prontos, que precisamos de mais tempo ou condições melhores. Mas a verdade
é que a perfeição não existe. Ela é um horizonte que se afasta cada vez que nos aproximamos. Se você esperar o momento perfeito, nunca vai agir. É o progresso, e não a perfeição, que gera a transformação verdadeira. Cada pequeno avanço conta. Aprender algo novo, corrigir um erro, repetir um hábito saudável, tudo isso soma. A vida é construída com movimentos diários, não com conquistas impecáveis. O medo de errar impede muita gente de começar. Mas errar faz parte do processo de crescer. Cada tropeço ensina, cada falha traz experiência, cada tentativa abre espaço para fazer melhor da próxima vez. O erro é professor, não inimigo. Quem busca a perfeição paralisa, quem busca progresso evolui. O estoicismo reforça esse pensamento. Marco Aurélio lembrava que o que realmente nos pertence são nossas ações e nossa atitude, não o resultado final. Isso significa que a grandeza está em tentar em se levantar todos os dias disposto a fazer o possível e não em alcançar um padrão impossível. O controle total é uma ilusão. Não podemos garantir perfeição, mas podemos garantir esforço, disciplina e constância. É isso que constrói força interior e resultados duradouros. Olhar para trás ajuda a entender essa verdade. Quantas coisas que hoje parecem simples um dia pareceram impossíveis. A primeira vez que tentou, errou, hesitou, talvez até desistiu por alguns dias. Mas, ao insistir, a habilidade cresceu, a confiança aumentou, e hoje aquilo faz parte da sua rotina. Isso mostra que a evolução acontece em etapas. Se tivesse esperado estar perfeito antes de começar, nunca teria iniciado. É o movimento imperfeito que abre caminho para o progresso real. A vida não exige que você seja impecável, exige que você seja constante. É mais valioso dar passos pequenos todos os dias do que esperar anos para dar um passo perfeito. Cada esforço, por menor que seja, quebra a inércia e fortalece sua identidade de alguém que age. O perfeccionismo cria paralisia. O progresso gera liberdade. Quando você entende isso, para de se cobrar como se fosse necessário acertar sempre e começa a valorizar cada avanço, por menor que pareça. No fim, grandeza não está em ser impecável, mas em ser implacável. Não é quem nunca erra que conquista, mas quem não desiste. Aquele que aprende, ajusta, insiste e segue em frente sempre cresce. O progresso é a estrada que leva à evolução. A perfeição é apenas uma miragem que faz muitos desistirem no meio do caminho. Escolha a estrada real, ainda que imperfeita, e verá que cada passo carrega dentro de si a semente da transformação. Antes de seguir, quero ler a história da Mariane. Que alegria ler seu comentário. Um abraço para você aí de São Paulo, terra de grandes desafios, mas também de grandes recomeços. E o estoicismo tem muito a oferecer para quem está em busca de força interior. Fico muito feliz que você queira aprender, porque o primeiro passo para uma vida com mais clareza é justamente esse, o desejo sincero de evoluir. Marco Aurélio dizia que a alma que deseja o bem já está em movimento rumo ao bem. Continue assim, com esse coração aberto e essa vontade de entender a si mesma. Cada vídeo aqui do canal é feito para ajudar pessoas como você, que estão vivendo momentos difíceis, mas não querem mais se sentir reféns das emoções. Estamos juntos nessa jornada estoica, firme e passo a passo, olhar para dentro com honestidade. O último passo nessa jornada é talvez o mais desafiador, encarar a si mesmo sem desculpas, sem justificativas, sem histórias inventadas para aliviar a consciência. Perguntar com sinceridade, estou vivendo a vida que gostaria? Se a resposta for não, é preciso coragem para assumir a responsabilidade. É fácil culpar o destino, as pessoas ou as circunstâncias, mas isso não muda nada. A transformação começa quando paramos de apontar para fora e começamos a ajustar o que está dentro. Ser honesto consigo mesmo não significa se afogar em culpa ou se enxergar como um fracasso. Significa reconhecer onde não temos nos esforçado o suficiente, onde deixamos oportunidades passarem, onde nos acomodamos por preguiça ou medo. Essa dor inicial é necessária, porque só ela abre espaço para a mudança real. Sem encarar a verdade, permanecemos presos nas mesmas histórias. Mas quando aceitamos a realidade sem máscaras, recuperamos o poder de agir e reescrever nosso caminho.
O estoicismo ensina que não sofremos pelas circunstâncias em si, mas pela forma como as interpretamos. Epicteto dizia que quem enxerga a vida apenas como um conjunto de injustiças permanece prisioneiro delas. Mas quem entende que cada situação traz uma escolha, recupera a liberdade. A chave não é culpa, é responsabilidade. Perguntar: quais hábitos, pensamentos e atitudes estão me mantendo estagnado? E mais importante, o que posso mudar hoje para quebrar esse ciclo? Essa reflexão traz clareza e devolve o controle. A sinceridade também envolve reconhecer forças, não apenas falhas. Olhar para o que você já conquistou, para as habilidades que possui, para os recursos que já estão disponíveis. Você não é um fracasso. Você tem escolhas, tem poder, tem capacidade, mas nada disso importa se não for usado. Refletir sem agir é ilusão. Não adianta perceber o que precisa mudar e continuar parado. A clareza verdadeira só vem no movimento, e a confiança nasce das pequenas vitórias que acumulamos quando escolhemos agir. Transformação não é um evento, mas um processo. Começa no momento em que você decide parar de esperar e assumir as rédeas da própria vida. Talvez isso signifique abandonar um hábito que te enfraquece, começar um estudo novo, afastar-se de pessoas que te puxam para baixo. O passo inicial pode parecer pequeno, mas é nele que o caminho se abre. A vida não melhora porque sim, ela melhora porque você melhora. Cada escolha consciente é um tijolo na construção da sua nova versão. No fim das contas, a grande verdade é esta: a única pessoa que pode mudar sua vida é você. Não o destino, não os outros, não o acaso. Você. E isso é assustador e libertador ao mesmo tempo. Porque se tudo depende de você, nada mais pode impedir seu crescimento a não ser sua própria inércia. Olhar no espelho e dizer a verdade é duro, mas é também o primeiro passo para a liberdade. A vida não vai esperar. A mudança começa agora, no instante em que você decide assumir a responsabilidade pelo seu próprio caminho. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.